Você sabe o que é iatrogenia? Nesse vídeo eu falarei um pouco sobre a importância da medicina baseada em evidências para evitarmos situações como essas. Então eu tenho que te explicar esse conceito, eu tenho que falar sobre o papel da medicina baseada em evidências nesse contexto e antes eu tenho que me apresentar. Meu nome é Rafael Dias. Este vídeo faz parte de meu projeto sobre divulgar saúde, medicina e principalmente medicina baseada em evidências aqui no YouTube. Se você gosta desse tipo de conteúdo, lembre-se de se inscrever aqui no meu canal para continuar me acompanhando. Dito isso, vamos para o vídeo. O conceito iatrogenia vem do grego e, em resumo, significa um mal, doença ou complicação causada pela própria atividade médica, de maneira não intencional. Esse último elemento é muito importante para a gente diferenciar o que seria a iatrogenia de erros feitos justamente com propósito. Na maior parte das vezes, quando a gente pensa em profissionais de saúde, nós sabemos que eles estão buscando atuar da melhor maneira pelos seus pacientes. A iatrogenia, quando a gente introduz esse conceito de prejuízos causados de maneira não intencional, é sobre, no momento em que buscamos o melhor para o paciente, infelizmente, termos a chance de causar alguma forma de prejuízo. Então, é importante perceber algumas diferenças. Iatrogenia não significa despreparo, desconhecimento, negligência. Não é a mesma coisa. A iatrogenia pode ser cometida na melhor das intenções por uma pessoa muito preparada e baseada nas melhores informações médicas oferecidas em um determinado momento. Inclusive, a gente pode pensar na iatrogenia não apenas como algo que acontece a nível da relação médico-paciente, mas sim algo sistêmico, porque depende muitas vezes de todo um contexto da estrutura de saúde, não apenas ali de um hospital, de uma unidade básica de saúde, mas até mesmo do que é praticado em um determinado momento. E aqui vai um ponto triste. Infelizmente, a história da medicina, ela é marcada por várias situações de iatrogenia, condutas, tratamentos que eram padrão e que na verdade prejudicavam os pacientes. Às vezes a gente pensa que essas situações são pequenas exceções ao longo da história, quando não é bem assim. Na verdade, a frequência é muito maior do que a gente pode imaginar, inclusive na medicina moderna, que nós visualizamos como muito científica e rigorosa. Quando o rigor é colocado lá embaixo, esses problemas voltam a aparecer. E eu falei de rigor e por isso eu espero que você entenda. Quando falta, então, uma análise crítica das evidências disponíveis. Se você quer uma reflexão sobre o que seria evidência e o que seria medicina baseada em evidências, eu recomendo o primeiro vídeo aqui do canal. Então, nesse vídeo eu estou falando de situações iatrogênicas que foram interrompidas ou revertidas na prática médica, principalmente por conta do advento de evidências científicas falando que aquelas práticas, não eram suportadas por boas evidências, porque elas não eram, de repente, benéficas ao paciente, que elas podiam trazer riscos. E aí, nesse mesmo sentido, o livro Manual de Medicina Baseada em Evidências, do brasileiro José Alencar, nos traz uma tabela muito interessante, mostrando alguns dos exemplos mais marcantes que falam sobre iatrogenia. Para início de conversa, a gente pode falar aqui do exemplo mais clássico, que sempre aparece nesse tipo de conversa, a sangria. Isso começou a ser praticado em 500 antes de Cristo, aproximadamente. E continuou por séculos e séculos e séculos, ganhando muita força e, claro, parando lá em 1820, quando nossos entendimentos de fisiologia, nosso pensamento de rigor metodológico nos fizeram ir para outro caminho. Falar, cara, sangria não faz sentido para tratar uma pessoa. Se um paciente está sangrando muito, eu não vou tirar mais sangue achando que é porque ele está com excesso e por isso está tendo esse extravasamento. E veja, demorou muito tempo para que a comunidade médica interrompesse essa técnica em específico. E talvez você pense, claro, poxa, a sangria é uma coisa tão arcaica, tão bizarra no nosso imaginário. Só que, além desse exemplo de uma prática que prejudicava o paciente, a gente tem outros muito mais recentes. Como não falar então da talidomida? A talidomida foi um medicamento desenvolvido para evitar náuseas em gestantes. E de fato ela cumpria ali um certo papel nisso. As empresas farmacêuticas a ela vinculadas começaram a divulgar pelo mundo inteiro. Tentaram entrar ali em vários mercados e a droga passou então a ser administrada para muitas gestantes. A consequência, segundo algumas estimativas, mais de 8.000 bebês mal formados por conta do efeito que a talidomida tem no organismo de uma gestante, porque ela tinha um efeito teratogênico. Então, essa prática que visava o benefício da paciente gestante causava um dos maiores prejuízos possíveis, que seriam as malformações. E só depois dela ter sido introduzida e utilizada por pessoas ao redor do mundo inteiro
é que a prática foi interrompida. Hoje em dia, é um medicamento que ainda existe, mas apenas para nichos muito específicos e de uso muito controlado. Eu trouxe 2 exemplos aqui dessa tabela mostrando iatrogenias e depois as suas reversões. Porém, a lista é muito maior. E dentro desse extenso número de casos, eu decidi trazer um em específico que eu considero o mais marcante da história da medicina moderna. Nós estamos falando sobre a flecainida. Basicamente, a flecainida é um antiarrítmico potente, que lá nos anos 80 começou a ser utilizada, principalmente nos Estados Unidos, em pacientes que haviam sobrevivido a infartos e apresentavam arritmias ventriculares complexas. Bom, não precisa prestar atenção nesses termos, vamos entender o raciocínio por trás disso de maneira bem simplificada. Bom, nesse grupo de pacientes que tinham sobrevivido a infartos e tinham arritmias, a ocorrência de morte súbita era muito considerável. E ela era um desfecho associado à ocorrência de arritmias. A flecainida, logo se descobriu, resolvia essa questão das arritmias. Então, se a gente tira isso da equação, como nós chegaremos à morte? Logo, se estamos utilizando esse medicamento, estamos contribuindo, portanto, para que o paciente não morra. E, de fato, estudos foram feitos mostrando que no Holter, um exame que vai medindo a ocorrência de arritmias ao longo do dia, não havia mais diferença nos pacientes que estavam tomando a medicação. Ou seja, a situação da arritmia de fato era resolvida. Logicamente, depois desses estudos mostrando que no Holter resolvia, muitos médicos passaram a administrar a medicação para todos os pacientes que estavam nesse cenário, nesse contexto. O livro End Medical Reversal nos conta um pouco sobre isso. Alguns cardiologistas estavam tão confiantes na droga que não permitiam que seus pacientes participassem de estudos sobre esse medicamento. Esses estudos exigiam que alguns pacientes fossem randomizados para receber um placebo em vez de flecainida. Em nome da boa ciência, como eles poderiam arriscar que seus pacientes fossem privados desse medicamento que salvava vidas? A confiança na flecainida era tão grande que ninguém mais queria fazer pesquisa sobre aquilo, porque já estava num patamar como se fosse uma certeza. Inclusive, foi justamente muito difícil realizar um ensaio clínico randomizado avaliando o funcionamento desse medicamento para os pacientes. Mas os estudos foram feitos e em 1991 foram divulgados os resultados do CAST Trial. A realidade era um pouco mais complexa do que parecia no princípio. De fato, olhando o resultado daquele estudo, percebeu-se que o medicamento sim resolvia a questão de arritmias. Por outro lado, ele vinha acompanhado de uma terrível notícia. O número de mortes no braço do estudo que recebeu a medicação foi muito maior do que no grupo de pacientes que não receberam nada além do placebo. Em outras palavras, a flecainida causava justamente o oposto do que era desejado. Em vez de reduzir morte súbita naquele grupo, a frequência era maior. O mecanismo estava resolvido, mas talvez por uma outra via, a mortalidade era maior. Infelizmente, isso acontece porque, como nós vimos lá no primeiro vídeo aqui do canal, muitas vezes o que está no laboratório, o que está no raciocínio de um pesquisador, é muito distante do que vai acontecer no corpo dos pacientes. A ideia de olhar apenas a arritmia, em vez de mortalidade, é um desfecho substituto. Ou seja, o que a gente realmente queria interferir era reduzir a mortalidade naquele grupo de pacientes. E nós aceitamos que, para isso, apenas resolver a arritmia, um mecanismo, já seria suficiente. Ao aceitar esse desfecho substituto, a medicina comeu bola. E muitos pacientes morreram por conta disso. O livro Hypocrisy nos conta um pouco sobre isso. A taxa de mortalidade com a flecainida foi tão alta, de fato, que eles tiveram que interromper o estudo mais cedo para evitar mais mortes. No geral, a introdução desses medicamentos antiarrítmicos foi responsável por dezenas de milhares de mortes somente nos Estados Unidos. Uma estimativa é de pelo menos mais de 120 mil mortes. E aqui entra um ponto muito importante. Falar sobre isso não é para falar mal da medicina moderna e dos seus avanços. Pelo contrário, é para a gente trabalhar de modo que os avanços continuem acontecendo sem que pacientes sejam prejudicados. Porque existe o exemplo da flecainida e existe também nas últimas décadas o exemplo de várias medicações que realmente mudaram a vida dos pacientes. A grande questão é o rigor empregado na hora de decidir utilizar as medicações. Ele faltou no caso da flecainida. Infelizmente, isso está vinculado a tantas mortes.
É claro que o cenário não é simples. Há uma indústria farmacêutica que, logicamente, terá o desejo de vender suas medicações, então ela não quer que exista tanto rigor. E por isso o papel da medicina baseada em evidências é muito importante, para evitar que seja apenas a propagação do que a indústria defenda, e sim implementar o que de fato funciona e traz benefício para os pacientes. Porém, temos mais um ponto aqui. Iatrogenia não acontece só com medicamentos e só por conta da indústria farmacêutica. Na verdade, iatrogenia acontece por conta de posturas dentro da comunidade médica, que também adota as condutas. Um exemplo que deixa isso muito nítido é falar de alguma situação que não era relacionada à indústria farmacêutica, e sim a um procedimento cirúrgico. E é por isso que nós falaremos agora sobre a mastectomia radical de Halsted. Halsted é um dos pais da cirurgia moderna. É um nome fundamental da cirurgia, se não o nome mais importante. Ele fez várias contribuições, inclusive a gente se beneficia de alguns avanços até hoje. No entanto, no exemplo específico da mastectomia, a sua contribuição não foi tão proveitosa e deixou impactos bem prejudiciais ao longo das décadas seguintes. Em resumo, a mastectomia radical era um procedimento realizado em mulheres com câncer de mama, com a ideia de remover a lesão primária e evitar recidivas. Quando a gente fala de câncer e história do câncer, uma das melhores obras para entender esse assunto é O Imperador de Todos os Males, do escritor Siddhartha Mukherjee. Então, vamos trazer alguns trechos para entender essa história. Primeiramente, Halsted não inventou a mastectomia radical. Ele herdou a ideia de seus antecessores e a conduziu à sua extrema lógica e perfeição, e acabou tornando-se inextricavelmente ligada ao seu nome. A ideia naquele período era que em muitas pacientes após a primeira cirurgia, a recidiva do câncer ocorria porque o procedimento foi pouco invasivo, foi pequeno demais, e deixou sobrando alguma coisa que logo se proliferou e causou aquela alteração. Logo, diante desse cenário, criou-se uma ideia de que para o câncer mamário deveria haver então uma extirpação completa do órgão. Naquele contexto, o cirurgião Charles Moore também contribuiu com a ideia. O livro Imperador de Todos os Males conta um pouco mais sobre isso. Como o problema eram os limites da extirpação, por que não estender tais limites? Moore argumentava que os cirurgiões, tentando poupar as mulheres da desfiguração e de uma cirurgia em que geralmente havia risco de vida, exercitavam uma, abre aspas, bondade equivocada, permitindo que o câncer se livrasse de seu bisturi. Nesse contexto de troca de ideias, Halsted aprofundou o procedimento. Em vez de tirar o peitoral menor, que tinha função modesta, decidiu ir ainda mais fundo na cavidade torácica, cortando o peitoral maior, o grande e saliente músculo responsável pelo movimento do ombro e da mão. Nós já podemos perceber aqui que é uma cirurgia de fato debilitadora. Ainda assim, mesmo em pacientes que passavam por esse procedimento, ainda se via a ocorrência de recidivas. A solução era, segundo eles, continuar implementando mais e mais profundamente. Segundo a ideia desse capítulo do Imperador de Todos os Males, na prática, Halsted e seus discípulos preferiam tirar todo o conteúdo do corpo até que enfrentar a recidiva de um câncer e esse sentimento de fracasso terapêutico. Seguindo essa lógica de que, nossa, ainda não está adequado o procedimento porque recidivas ainda ocorrem, na Europa, chegou ao nível de um cirurgião retirar, em virtude de um câncer mamário, 3 costelas e parte da clavícula de uma paciente. Nas décadas seguintes ali do século XX, até mesmo lá nos anos 50, ainda permanecia essa ideia de mastectomia radical. Ela era uma das principais abordagens diante desse cenário. A grande pergunta aqui é, será que uma cirurgia tão debilitadora e arriscada compensava? Talvez fizesse sentido conversar sobre ela e sua prática se de fato ela reduzisse a mortalidade por conta do câncer. E desde aquela época já dava para perceber que não era bem essa a realidade. Logicamente os tempos eram diferentes e não havia tanto do rigor que nós estamos defendendo hoje, então é meio anacrônico julgá-los completamente. Mas é importante lembrar que foi essa falta de rigor que causou tal cenário. Sobre esse assunto, o psiquiatra Joel Paris, que fala um pouco sobre medicina baseada em evidências e vivenciou durante a sua formação um momento em que esse procedimento ainda era abordado, afirma o seguinte: talvez fosse o melhor que a medicina tinha a oferecer na época, mas a operação de Halsted poderia facilmente ter sido questionada em seu próprio tempo,
acompanhando os pacientes que a receberam e comparando seus resultados com os daqueles que receberam tratamento menos radical. Foi um mau julgamento manter um procedimento que era agressivo e ingenuamente ambicioso. E esse é mais um caso triste para a história da medicina, porque o procedimento como era realizado naquela época só trazia mais sofrimento para pessoas que já estavam vivenciando uma triste doença. Mas seria Halsted um mal intencionado por fazer essa cirurgia e tanto defendê-la? É claro que não. E isso nos leva ao próximo ponto do vídeo. Um ponto fundamental que eu citei lá no início do vídeo e volto a falar aqui é que nesses procedimentos, os médicos que estavam passando tais condutas não faziam nada por mal. Eles tinham as melhores intenções com os seus pacientes. O seu objetivo, de fato, era beneficiar os pacientes com uma terapia que eles acreditavam ser eficazes. No entanto, o que acontecia era que, por conta da falta de rigor, a terapia pensada eficaz se revelava, tempos depois, como algo muito mais prejudicial. E para ilustrar essa ideia de que mesmo com boas intenções a gente pode acabar causando prejuízos, nada melhor do que citar Guimarães Rosa, que também era médico e escreveu: "Viver é muito perigoso. Querer o bem com demais força, de jeito incerto, pode já estar sendo se querendo o mal, por principiar." A grande dificuldade na medicina é tomar decisões em situações complexas em que as informações são opacas, a gente não consegue enxergar o que de fato acontecerá com os pacientes. Isso não é tão nítido. E em muitas ocasiões fica muito difícil pesar riscos e benefícios, falar sobre possíveis malefícios, mas isso sempre tem que ser feito. Afinal, quando a gente esquece essa parte do rigor, a gente caminha mais uma vez para continuar incentivando esses problemas. Eu quero trazer 2 parágrafos do livro Hypocrisy, que justamente fala sobre o juramento hipocrático e a ideia de primeiro não fazer o mal para nos questionar. Será que a medicina moderna, contemporânea, sempre tem agido olhando para esse julgamento ou tem feito de maneira diferente? Tendemos a supor que os tratamentos mais antigos não são mais realizados porque foram substituídos por tratamentos mais eficazes. Mas os tratamentos, na verdade, são frequentemente abandonados porque nunca funcionaram. Eles foram introduzidos com base, em grande parte, na noção de que poderiam ou deveriam funcionar, e não porque funcionavam de fatos. Enfim, ingênuos raciocínios mecanicistas. Você pode pensar, assim como as gerações passadas, que esses erros infelizes estão no passado e que aprendemos com eles, mas você estaria errado. Continuamos a repetir esses erros várias vezes. Muitos dos tratamentos que usamos hoje prejudicam os pacientes e serão as falhas que a próxima geração identificará. O que é pior ainda, já sabemos que muitos dos tratamentos neste exato momento não trazem benefícios ou são prejudiciais, mas continuamos a utilizá-los. E olha que nesse vídeo eu nem falei sobre médico charlatão, cinto brega e integrativo. O livro inteiro nos aponta para o que fazer diante desse cenário. E uma das possibilidades é justamente o que responde esse livro. Por que nós precisamos da medicina baseada em evidências? Porque nós queremos, como profissionais, garantir que o nosso paciente tenha a melhor chance de ter um desfecho positivo e evitar essas situações adversas e tristes para quem já está com problemas de saúde. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui do canal. Ele faz parte do meu Pibit e eu sempre estou aqui postando sobre medicina, saúde e ciência. Então, se você gostou, se inscreve e deixa também um comentário.